Bueno, então, a ideia da aula de hoje é a gente falar sobre geografia na UFSC, geografia de Santa Catarina e apontar ali aqueles assuntos que a gente não consegue trabalhar muito durante um ano letivo, que é principalmente os assuntos de geografia de Santa Catarina. Então, a ideia é também conseguir, tipo, por exemplo, tirar dúvidas sobre assuntos que, sei lá, não tenham ficado tão claros e tal. Então, o que que eu quero chamar a atenção, né? Eu fiz esse levantamento sobre geografia na UFSC e o que que se costuma se repetir, né? Cara, a base é a mesma de todos os vestibulares. Então, por exemplo, se a gente for ver, né, o que se repete, vai ter ali demografia, né, como assunto. Então, aqui demografia, aqui migrações, né, que também é junto estudos de população, demografia, daí aqui, demografia, né? Só que o que que vai ter de diferente, especialmente a parte de Santa Catarina? Demografia de Santa Catarina, relevo de Santa Catarina, regiões de Santa Catarina. 2022 aconteceu algo raro, que não caiu Santa Catarina, e aqui 2020 caiu meio quase que indiretamente ali com a parte de região sul. Geopolítica é importante, atualidades é importante, né? Então, cartografia é um assunto que cai ali, né? Com uma certa cartografia, movimentos da Terra, orientação. Aquela parte, assim, muito básica da geografia, basilar, assim. Tu pensa em geografia, tu vai pensar nesses assuntos. E, assim, o que que eu quero deixar de mensagem também? A, a prova da UFSC é uma prova meio assustadora, né? Porque aquelas questões de somatória, elas são questões que elas parecem assim um bicho de sete cabeças, mas não é para ser tão difícil. Não é uma prova que tem assuntos tão difíceis, ou uma linguagem tão difícil. Mas, é claro, se tu pega uma questão específica de geografia de Santa Catarina, quem é que se dá melhor nisso? Quem estudou, beleza? Então, a gente vai aqui comentar, trouxe questões. E é sempre importante, né? A gente lembrar que a UFSC, ela também gosta de cobrar atualidades. Atualidades na geopolítica. Então, por exemplo, algumas apostas que eu tinha para a URGS, né? Acabam também sendo coisas que a gente pode ver na UFSC. Então, por exemplo, na última prova teve o quê? Com questão sobre enchentes no Rio Grande do Sul, teve questão sobre Palestina. Então, bom, duas atualidades ali importantes. Teve questão, cadê? Essa daqui, ó, de recursos energéticos, foi uma questão também de atualidades, porque ela fala sobre aquela nova descoberta do petróleo lá da margem equatorial, beleza? Então, atualidades é importante. Eu não apostaria em Palestina porque recém ano passado, né, foi cobrado. Então, o que que eu apostaria ali, né? A guerra comercial que vem sendo provocada pelos Estados Unidos, tá? Então, o papel ali do protecionismo, como que o Trump está querendo reaquecer a economia. É uma atualidade que, como ele fez a mesma coisa no outro governo, é uma atualidade que nem parece atual, né? Parece uma atualidade antiga, mas ela é antiga e atual, ao mesmo tempo, tá? Rapaziada, que mais? Fim da guerra da Síria. Fim da guerra da Síria, que é outra coisa importante. Só deixa eu ver aqui uma mensagem. Tá. Então, a gente tem o fim do governo Bashar al-Assad. Eu já não gostaria tanto ali na questão de Palestina, por causa, né, que, como caiu ano passado, a tendência de repetir 2 anos, porque, assim, cada vez que vem uma questão ali da UFSC, vem várias assertivas, então, e ela gosta muito de falar, assim, do espaço, então tem questões muito amplas, né, aqui, quando eu botei aqui, ó, peraí, opa, que eu pulei, espaço brasileiro, aqui, região sul, aqui de novo, espaço brasileiro, regionalização no Brasil. Cara, são questões muito amplas que cobram coisa da Mata dos Cocais e na mesma questão cobra do Cerrado e daí da Amazônia e daí do Pampa, entendeu? Então ela gosta de ter uma certa amplitude, né, nessas questões. E que mais, gurizada? Outra coisa que eu colocaria aqui é o papel, né, da COP30 de Belém e as discussões, os grandes acordos climáticos, né? Como que isso, né, acaba sendo um tema transversal, as questões ambientais, elas estão presentes, né? Onde é que a gente pode enxergar questões ambientais aqui, ó? Mudanças climáticas,
Mudanças climáticas. Então a gente vai ver que aqui atualidades, enchentes também está relacionado com mudanças climáticas. Mas qual que é a ideia da aula de hoje? Esclarecer dúvidas. Então, quem tiver ao vivo, né, o que que pode ver? Esse assunto, professor, tem que me dar uma comentada. Daí eu puxo a questão da UFSC, a gente vê a questão da UFSC, comenta em cima da questão da UFSC, e se não, a gente trabalha aqui Geografia de Santa Catarina, que é basicamente o que a gente não conseguiu ver, né, durante o ano. E olha só, rapaziada, olha só essa questãozinha aqui. Ela pega o censo 2022 para falar das cidades de Santa Catarina. Então, ah, pegando, né, a questão da demografia brasileira e catarinense. E o que que eu quero chamar atenção sobre os aspectos humanos? Santa Catarina tem uma característica interessante, que é um dos poucos estados onde a cidade mais populosa não é a capital. Qual que é a capital? Gente, a gente vai ver que Florianópolis é a nossa capital. E segundo a regionalização do IBGE, tá? Segundo a classificação do IBGE, vai ser a nossa única metrópole de Santa Catarina. Ó, capital. Então, por ela ser capital, né, de estado, né, capital estadual, ela acaba exercendo uma polarização, porque pensa na quantidade de empregos que são gerados em Florianópolis por conta ali do fato, né, de ter o executivo, o legislativo e o judiciário estadual nessa cidade. São empregos, são pessoas, são, né, além do turismo, né, que por si só acaba atraindo muito para essa região, beleza? Então, a região ali de Florianópolis, as suas belas praias, 42 praias. Eu mesmo já morei em Florianópolis e tenho vários amigos que o sonho é se mudar para Florianópolis. Inclusive, isso vem gerando vários problemas urbanos em Florianópolis, né? Algo que é importante colocar. Então, por ser a capital, exerce uma polarização e também aqui a gente vai ter a única metrópole. Professor, mas eu achei que uma metrópole precisava ter mais de 1 milhão de habitantes. Pois então, a gente vai ver que Florianópolis sozinha não tem 1 milhão de habitantes, mas Florianópolis acaba polarizando um conjunto de municípios. Então pensa aqui que junto com Florianópolis, botar uma bolinha vermelha, faz parte da região metropolitana de Florianópolis, São José, faz parte Palhoça, tá? Aqui não tem outros, né? Mas tem Biguaçu, tem Paulo Lopes. Então, por exemplo, Florianópolis por si só, sozinha, não tem 1 milhão, mas se a gente for pegar Florianópolis mais Palhoça mais São José, tá? Que são os municípios ali que estão, por exemplo, São José está diretamente conurbado com Florianópolis e Palhoça está conurbado com São José. Então, a gente vai ver que para atingir esse critério de mais de 1 milhão de habitantes, tranquilamente com São José e Palhoça, a gente já atinge mais de 1 milhão de habitantes, beleza? Então, dentro disso, a gente vai ver a única metrópole de Santa Catarina. Mas o que que é importante, e é um pega-ratão importante, né? Que a cidade mais populosa não é Florianópolis. A cidade mais populosa é Joinville. E daí vocês podem perguntar, professor, mas por que Joinville? O que que tem em Joinville de tão importante? Cara, Joinville é um polo industrial. Então, a gente vai ver que aqui temos a cidade mais populosa do estado de Santa Catarina. Por quê? Polo industrial. Beleza? O que é importante a gente falar também sobre aspectos humanos? Ah, Santa Catarina, frequentemente é dito, né? A gente escuta na mídia e tal. Tem gente que eu sei que vai assistir aula que mora em Santa Catarina como sendo um estado, um dos estados com a melhor qualidade de vida do Brasil. Mas o que que a gente pode afirmar aqui, ó? Bons indicadores socioeconômicos. Então, por exemplo, o que que são os indicadores socioeconômicos? O IDH, que mede saúde, educação e renda, ele é alto, né? Um dos IDHs mais elevados do Brasil. Além disso, a gente vai ter a maior expectativa de vida do Brasil. Então, de todas as 27 unidades federativas do Brasil, aqui temos a maior expectativa de vida. Qual é a expectativa de vida média do Brasil? Beleza, expectativa de vida média é em torno de 76 anos. A expectativa de Santa Catarina é 80,4 anos. Então, seria uma expectativa de vida que bateria de frente com
grande parte dos países da Europa, beleza? Então são coisas para se colocar. E com isso, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, rapaziada, a questão dessas pirâmides etárias. Então, quando a gente olha essas duas pirâmides etárias, de 2012 para 2022, o que que a gente observa? Olha como a gente tem um aumento do número de idosos, né? Aqui, ó, proporcionalmente. Aqui é 0,9, vai para 1,5 e 2,3. Então aumenta bastante e, ao mesmo tempo, as pessoas têm cada vez menos filhos. Então, isso aí são características tipo de uma demografia básica, mas pensa que dentro daquela lógica de uma transição demográfica, né? Vai de uma alta taxa de natalidade, uma alta taxa de mortalidade, para uma baixa taxa de natalidade, uma baixa taxa de mortalidade. Essa transição, Santa Catarina já estaria mais avançado, tá? Então, essa tendência das pessoas terem menos filhos é uma tendência ali a se observar. Olha só, então vamos olhar para essa questãozinha que nos aponta algumas coisas, daí depois tem outra que eu vou terminar aquele slide ali comentando dos outros municípios. Então, a gente vai ver, né? A população tem um índice 3,3 vezes maior que a média nacional. Ou seja, Santa Catarina teve um aumento populacional. Então, muita gente do Brasil buscando, né, Santa Catarina como um local de moradia, por conta da qualidade de vida, e tudo isso. Então vamos ver a nossa afirmativa 1. O aumento populacional dos municípios do litoral catarinense foi precedido por planejamento urbano e investimentos públicos em infraestrutura que garante a qualidade de vida da população. Olha só, essa palavrinha aqui, ó, precedido, antes das pessoas chegar, os caras fizeram um planejamento urbano. Cara, isso no Brasil, tá? Tá errado, tá? Então, ai, mas tem muita gente que tem uma boa qualidade de vida. Sim, mas as cidades, né, litorâneas não estavam preparadas para receber esse grande contingente de pessoas. Então, isso você tem que ter claro. Venezuelanos e haitianos formam, na atualidade, a maior parcela de imigrantes de Santa Catarina. Sim, é um reflexo, na verdade, do Brasil, né? Venezuelanos e haitianos são as duas principais nacionalidades. Olha só a questão 4 que vocês vão saber responder, talvez não soubessem antes da aula. A maior população do estado está na capital, Florianópolis. E a gente vai ver que é errado, porque a gente acabou de entender que aqui, ó, Joinville é a cidade que tem a maior população do estado. Então, a 4 está errado. Beleza. Os municípios com diminuição populacional se encontram principalmente nas regiões oeste, serrana e norte. Eu ainda não mostrei para vocês as mesorregiões, mas a gente pode pensar que mais ou menos aqui tá oeste, mais ou menos nessa região tá serrana, e mais ou menos nesta região aqui, da região norte, beleza? Então, sim, aqui tem municípios com diminuição populacional, diferente da sul, tá? Então, a sul tem pouquíssima diminuição populacional. Como é que eu sei os que têm diminuição populacional? Os municípios em cinza escuro. Então, a maior parte dos municípios, sim, estão no oeste, estão no norte e estão na região serrana, porque nessa parte do litoral, BC, né, tá bombando. Beleza? Então a 8 vai ser correto. Gente, a 8, na verdade, é uma simples interpretação do gráfico, mas só consegue interpretar o gráfico se tu tiver uma noção das mesorregiões, beleza? 16. A alta taxa de fecundidade das mulheres catarinenses explica o aumento populacional. Não, gente, errado. O que que explica o aumento populacional? Me digam aí no chat que explica o aumento populacional são os deslocamentos populacionais em direção a Santa Catarina. Corretíssimo, Pietra. A migração, tá? Então não é alta taxa de fecundidade, porque se eu falei para vocês que a demografia de Santa Catarina ela tá semelhante a uma da Europa, pensa que a taxa de fecundidade e natalidade é baixa e a mortalidade também é baixa, porque a expectativa de vida é alta. Enfim, aquele beabá da demografia que a gente precisa saber. O dinamismo do setor imobiliário da construção civil catarinense elevou a oferta e reduziu os preços dos imóveis na Grande Florianópolis. Errado, tá? Então, quem conhece, né, Santa Catarina, né, sabe que, cara, tá cada vez mais caro o aluguel. Inclusive, vou comentar um fenômeno mais recente, né, que pós-enchentes, teve um monte. Eu mesmo tive um monte de amigos que foram para Santa Catarina, né? O professor Jonatas é um deles, né? O Jonatas não foi pós-enchente, né? Mas ele foi um dos gaúchos que migrou para Santa Catarina. Então,
e especialmente Grande Florianópolis, que consegue conciliar, né, aquela contato com a natureza, praias e tal, com uma boa infraestrutura, tem universidades, hospitais, cara, aqui, ó, tá muito caro. Eu, né, tipo, a gente escuta de empresários de São Paulo que tem a sua família em Florianópolis e eles passam a semana, de segunda a sexta, trabalhando e vão passar, tipo assim, mantém, né, a família, às vezes, tipo, longe da metrópole, né, e daí deixam ir ali em Santa Catarina e tal. Então, a UFSC às vezes bota alternativas meio irônicas. Vocês viram que aquilo que eu falei pra vocês, gente, a UFSC ela é meio assustadora, mas ela não é pra ser tipo o vestibular mais difícil, né? Vocês fizeram a URGS, né? Viram ali um vestibular que veio muito difícil, veio com a média, né? Pô, uma das médias mais baixas, a média mais baixa desde que começou a ser 15 questões. Então, só que para isso a gente precisa conhecer um pouquinho de geografia de Santa Catarina, que é isso que a gente está fazendo aqui. Vamos comentar sobre as outras, né? Bom, a gente falou de Florianópolis, Joinville, polo industrial, Blumenau, também um polo industrial, né, gente? Vocês, eu vou falar mais disso, né, agora, mas vocês já ouviram falar da Hering? A Hering é de Blumenau, beleza? Pô, puta indústria têxtil, ali na região tem Brusque, grande produção têxtil. Itajaí, o porto de Itajaí, gente. Então, Itajaí é uma cidade que vem crescendo, né? Cidade portuária, uma cidade ali importante nesse sentido. Chapecó, cara, uma grande potência agroindustrial. Já ouviram falar na Aurora Alimentos? A Aurora talvez vocês não tenham ouvido falar, mas Sadia, Perdigão, né, que hoje forma a BR Foods, que se juntaram a Seara, todas essas são dessa região de Chapecó. Só que Chapecó acabou ficando como o polo do oeste catarinense. Criciúma, região carbonífera e atualmente polo da cerâmica, né? Seria tipo a capital do sul catarinense. Jaraguá do Sul, vocês já ouviram falar na WEG, uma das maiores indústrias de motores elétricos do mundo, é originária de Jaraguá do Sul, tá? WEGlândia. Tem até, eu vi na lista da Forbes, né, que uma das bilionárias mais jovens do mundo é brasileira, né, que é a filha do Veg, filha, neta do seu Veg. E ela, tipo, nada a ver com a empresa, né, ela estuda psicologia em Floripa e tal, mas é isso aí. Zada, Lages, Serra Catarinense, né, Lages fazia parte do caminho dos tropeiros. Brusque fica dentro dessa região ali, ó, de Blumenau, essa região ali de polo têxtil, né? Polo têxtil e industrial. Uma curiosidade sobre Brusque, eu lembro de ir uma vez, lá quando eu era criança, adolescente, pré-adolescente, assim, meio gurizão com os meus pais, mas a gente tava passando ali perto, e meus pais, não, vamos pra Brusque, porque é muito barato comprar. Cara, eu lembro que a gente entrou num outlet, assim, e tinha uma calça de moletom, assim, a R$ 4. Claro, faz 20 anos, faz 20 anos. Mas eu lembro que era tipo umas roupas muito baratas, assim, né? Era um polo têxtil importante. Balneário Camboriú, quem vai descer para BC? No caso, né, a gente subir para BC, mas Neymar, né, gosta, expansão da praia, inclusive uma temática que tá quicando aí, né? Que não caiu na UFSC, eu sei porque eu conferi essas últimas 4 provas, é a questão dos impactos ambientais da extensão da praia de Balneário Camboriú. Não sei se me respondem no chat, vocês chegaram a acompanhar isso, que acontece? Como o Balneário Camboriú tem muitos prédios à beira-mar, chegava 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, não tinha mais sol na praia. E daí os turistas que pagaram 5 milhões na cobertura, né? Os turistas não, né, a especulação imobiliária pagou 5 milhões da cobertura, que é no mínimo ter a praia o dia inteiro. Eles aumentaram a areia, só que isso leva uma série de impactos ambientais por causa da dinâmica costeira de sedimentos. Pode faltar areia em outros lugares. Isso pode, inclusive, tipo, engolir casas, porque daí tu tem um excesso de areia, muda. Cara, pode dar um monte de merda. Camboriú, que tá ali junto, né, de Balneário Camboriú. Tubarão, que faz parte da região ali do sul de Santa Catarina, e Navegantes, que tem um aeroporto, fica ali pertinho do Beto Carreiro World, tá? Então, uma cidade, Navegantes é uma cidade portuária também. Tem aeroporto e porto. Gurizada, professor, que bagulho chato. Pra que que eu vou precisar saber das mesorregiões de Santa Catarina? Tá, vamos ser felizes aqui
E não estou fazendo isso só para te encher o saco, tá? Eu não estou explicando as mesorregiões para te encher o saco, estou te explicando porque, olha só, com uma certa frequência acaba vindo questões sobre as regiões, e daí tem umas coisas que perguntam assim, que daí tu não faz ideia, às vezes, onde é que fica cada cidade. Então, caiu em 2023, né? Já tá na hora de cair de novo, né? Mesorregiões, a UFSC gosta, então vamos dar uma olhada, porque às vezes a questão não é para ser tão difícil, né? A gente não precisa saber com todos os detalhes, né? Mas saber, assim, conhecer um pouco desse belo estado que, se vocês querem estudar lá, tem que conhecer um pouco dele. Então, gente, a região um, tá? A região da Grande Florianópolis. Então, ali é a região onde fica Florianópolis, o município de Florianópolis. Sabe o nome da ilha? Onde fica Florianópolis? E daí, um monte de gente equivocadamente responde, professor, Ilha de Florianópolis. Errado. O nome da ilha é Ilha de Santa Catarina, tá? O nome da ilha de Florianópolis é Ilha de Santa Catarina. E, cara, essa região da Grande Florianópolis, ela acaba tendo muito forte a questão do turismo, tá? Porque não é só Florianópolis, né? A Palhoça, tem a Guarda do Embaú. Florianópolis atrai muitos turistas, né? A Biguaçu, Governador Celso Ramos, ali tem belas praias, tem, né, o turismo, além disso a questão, né, política, vamos botar aqui a questão político-administrativa, acaba gerando uma polarização para essa região, tá? Político-administrativa. E também, atualmente, Florianópolis está crescendo como uma cidade, né? E a região, né, da Grande Florianópolis está crescendo como uma cidade da tecnologia, indústria de softwares, né? Então, algumas empresas de tecnologia estão se instalando ali nessa região ali da Grande Florianópolis. Então, a gente tem um conjunto de municípios ali importantes, ah, que acabam formando aqui nessa região da Grande Florianópolis nossa única metrópole catarinense. Beleza? Qual que é a nossa 2 ali, gente? A 2 é a região do sul catarinense. Que municípios vocês conhecem do sul, gente? Sul catarinense, a gente tem municípios como, por exemplo, Criciúma, que é o maior deles, Tubarão, Araranguá, Sombrio. Eu acho engraçado que tem três municípios do sul de Santa Catarina. Balneário Gaivota, né? Tem três municípios do sul de Santa Catarina, que é Sombrio, Turvo e Ermo, né? Sabe o que é um lugar ermo? Então, vai andando lá, passa Sombrio. Mas é bonito, né? Os nomes aqui são meio bad vibes. Laguna, né, também ali dessa região, tá? Então tu tem a parte da pesca em alguns desses municípios, tu tem Imbituba, que tem um porto, não é um porto muito grande, mas tem um porto, né? Tem o Balneário Gaivota, onde mora o Jonatas, e essa região é a região tradicionalmente conhecida pelo carvão mineral. A cidade mais importante da economia do carvão e que se tornou também, né, desenvolveu a economia para outros sentidos, né? E a gente já vai comentar sobre isso, é a cidade de Criciúma. Inclusive o Tigrão, o time Criciúma Futebol Clube, por muito tempo foi patrocinado pelo Carvão. Não sei se atualmente é, né? Não é um time que eu acompanho. Na verdade, eu não acompanho nenhum time, muito menos o Criciúma. Mas então tem essa questão do carvão, economia carbonífera, e tem um solo argiloso nessa região que acaba sendo bastante propício o desenvolvimento da cerâmica. Tijolos, muitos tijolos, telhas, como é que chama? As lajota. Inclusive, eu tava pesquisando, né? E eu vi que um dos caras conhecido como fundador da cerâmica do sul catarinense, o nome dele era Henrique Lage. Um bom nome, né, para trabalhar com cerâmica, Henrique Lage. Então, tem muita produção, inclusive a Portobello, que faz esses, tipo, tá me fugindo o nome do bagulho, que bota na parede de banheiro, de cozinha. Me ajuda alguém no chat. Isso, ladrilhos, e cerâmicas, lajotas e tal. A Porto Belo, né, seria uma dessas grandes empresas. Júlia perguntou esse é o segundo quadro. Na verdade, a gente viu isso aqui, resolveu uma questão e falou um pouquinho. Mas depois eu passo para vocês, gente, a apresentação toda e tal, com todos os detalhes. Rapaziada, olha só, sul catarinense.
Então tem toda essa economia aí que eu acabei de comentar com vocês. Gurizada, que mais? A nossa região 3 é a região conhecida como Serrana. Gente, a região serrana é a região que tem as maiores altitudes e tal, é a região que onde está a cidade de Lages, a cidade de São Joaquim, a cidade de Urubici, a cidade de Urupema. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de algumas dessas, tá? Então, aqui na região serrana, a gente vai ter a celulose, então, plantio ali principalmente de eucaliptos, outras árvores. A gente vai ter a pecuária, né? Então, uma indústria ali, a produção é uma região também de mata de araucárias, tem uma festa do pinhão, que é muito famosa na região, festa da maçã também, porque tem também desenvolvimento da fruticultura. Maçã é um cultivo de clima frio. Onde é que estão os climas mais frios do Brasil? Nessa região serrana de Santa Catarina. Professor, por que que a cidade mais fria do Brasil não é no Rio Grande do Sul, se o Rio Grande do Sul é mais longe da linha do Equador? Pelo motivo de que Santa Catarina é mais alto do que o Rio Grande do Sul. Grande parte de Santa Catarina, tá? A maior parte de Santa Catarina se localiza entre 800 e 1.500 metros. Então, o ponto mais alto de Santa Catarina é mais alto que o ponto mais alto do Rio Grande do Sul. E eu queria adicionar mais uma coisa para a região serrana. Ó, fruticultura lembra da maçã, beleza? Maçã cultivada ali especialmente na cidade de São Joaquim. Urupema, a cidade mais fria do Brasil, fica também na região serrana. Então, pode botar fé que nessa região aqui tem as maiores altitudes. E eu vou adicionar uma coisa que está crescendo, o turismo. Alguém já foi fazer turismo na Serra Catarinense? Serra do Rio do Rastro, aquela bela estrada ali, Boa Vista da Serra, o Urubici, Morro da Igreja, Pedra Furada, né? Então é uma região bonita. Tava tudo nublado. Putz, deu azar. Uma região realmente bonita, né? Tá crescendo o turismo nessa região. Não é o turismo de praia, mas é um turismo que tá se desenvolvendo, né? Porque sabe que aqueles mesmos canyons que a gente vê, aqueles canyons do Taimbezinho, Fortaleza, eles ficam aqui, ó, ficam aqui. Então, tu pode tanto vir pelo Rio Grande do Sul, que daí tu sobe a serra, ou vir para Santa Catarina, Praia Grande, né? Cidade dos Canyons, é de Santa Catarina. Então, tipo, tem dois caminhos para vir nos Canyons. Então, ah, tava, né? Tem essa possibilidade de turismo na região ali, que fica próxima à região serrana, né? Não fica exatamente, mas próxima à região serrana. Beleza. Quatro. Cadê a nossa? Quatro. Ali, ó. Qual que é a região 4? A região 4 é a região do Velho Oeste. Oeste catarinense. Gurizada, o Oeste catarinense, a galera subestima. Chapecó, Concórdia. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu fiz faculdade em Santa Catarina, então eu conheço alguma coisinha, porque tinha muita saída de campo em Santa Catarina. Eu tinha uma colega de Concórdia, a cidade da Sadia, né? Ceará é no Oeste catarinense também. Chapecó, Aurora Alimentos. Então, cara, a região do Oeste catarinense é um grande polo agroindustrial e de exportação assim, tipo internacional, né? Não é assim a maior produção nacional de frango é dessa região, mas é uma das maiores produções internacionais, né? Então aqui a gente vai ter um destaque para a parte do frango, tá? Aonde pequenos e médios produtores se articulam numa cadeia global de produção de alimentos. O que que significa isso? Pensa que a BR Foods agora, né? Quando a gente fala Sadia, a gente está falando muito da marca, né? Porque o nome da empresa é BR Foods. Daí pensa assim, essa grande empresa, ela não tem todos os aviários. O que que ela faz? Ela tem vários aviários, que é de um pequeno e médio produtor, que tem um contrato fechado, que produz num esquema padrão para essa empresa, e daí vende toda a sua produção. É muito melhor vender, em vez de ter que vender na feira, tu vende para uma empresa que tu sabe que tem a certeza que vai comprar tudo que tu produz. Então, é dessa forma que um pequeno e um médio produtor vai se integrar a uma cadeia global, né? A uma cadeia global de produção de frango, de venda, exportação de frango. Então, daqui a pouco é o seu Zé, né? Seu Chico, que tem ali a produção e tal, e ele já tem um contrato fechado com o BR Foods, beleza? E daí o cara já, né, produz direcionado para isso, tá? Então, porque a própria reforma agrária, né, nessa região teve, né, uma certa distribuição de terras, então não é comum latifúndios nessa região.
Então, tem grandes empresas agroindustriais, mas não são grandes latifúndios. É forte o agronegócio nessas propriedades que não são tão grandes. Beleza? Júlia, é da onde? BR Foods é muito forte aqui. Eu sei que eu já deve ter perguntado, mas não lembro. Cinco. Gurizada, cinco é uma região pequenininha. Eu vou até botar aqui do outro lado, senão não vai faltar espaço. São Miguel do Oeste, exatamente. São Miguel do Oeste é bem na fronteira com a Argentina, né? Ah, então, importante falar, né? Ali faz fronteira com a Argentina. O único, né? Tipo assim, o Rio Grande do Sul faz fronteira com a Argentina. O Rio Grande do Sul faz fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Santa Catarina faz fronteira só com a Argentina, né? Então tem isso. Gurizada, peraí que eu acho que. Deixa eu voltar aqui. Trocar a cor aqui. Cinco. Cidade de Caçador. Que a gente chama de meio oeste. Mais perto das praias do Chile que Floripa. Ah. Não, não é pra tanto, né? Mas é longe, né? Uma vez eu fui de carro. Foi uma. Eu peguei uma carona no BlaBlaCar de Chapecó pra Floripa. Só que daí eu peguei carona, tipo, era de manhã cedo, acho que umas 7 da manhã. Daí a menina tava meio bêbada que me deu carona, daí eu fiquei meio com medo de andar de carona com ela. E daí eu pedi pra eu dirigir o carro dela. Daí ela pegou e foi dormindo, assim. Era só eu e meu menino. E ela, das 12 horas de viagem, ela foi dormindo umas 8 horas. E eu dirigindo o carro dela em direção a Floripa. Cara, foi engraçado. Gente, então, essa região meio-oeste, a gente tem como os principais municípios ali, Caçador. A gente vai ter produção, tá? Caçador seria um dos principais municípios. Essa região não tem grande destaque, mas a parte da produção de madeira, principalmente, tá? Madeira e a parte de uma indústria de móveis, moveleiro, que vai ser, de certa forma, até bem semelhante com o norte catarinense, tá? Norte catarinense. Só que o norte catarinense ele vai se diferenciar com o quê? Aqui bem nessa pontinha a gente tem a cidade mais populosa de Santa Catarina. Mais ou menos aqui, ó. Aqui está Joinville, beleza? Então, dentro do norte catarinense, a gente vai ver que um pouco mais pro oeste do norte catarinense tem também essa indústria moveleira, mas ali mais perto de Joinville, São Francisco do Sul, Jaraguá do Sul tu vai ter uma parte mais industrial e tecnológica, tá? Então, Joinville, então, inclusive, né? Eu estudava na UDESC, os cursos de engenharia, parte mais voltada para o setor industrial, engenharia elétrica. O campus ficava tudo em Joinville, porque em Joinville já tinha ali o mercado de trabalho industrial e tecnológica, e também a parte de madeira e indústria moveleira, também ali no norte catarinense, meio que na parte mais perto ali do meio oeste. Ah, e a última região, né? A última mesorregião vai ser a mesorregião 7. Gurizada, que municípios que a gente encontra ali na 7? Na mesorregião 7 é a região que a gente vai conhecer como a região do Vale do Itajaí. Que municípios que a gente tem ali? Tem Itajaí, Blumenau e Brusque. Então, qual que se destaca aqui nessa região vai ser muito Blumenau. Gurizada, Blumenau, inclusive, tem um destaque negativo. Quer dizer, tem positivos, mas tem um destaque negativo. Blumenau é uma cidade que por muito tempo ela ficava alagada por causa das cheias do rio Itajaí-Açu. E teve enchentes, cara, enchente em Blumenau. Conhecer alguém que mora em Blumenau pergunta, já teve enchente? Ah, sim, quase todo ano. Só que daí, tipo, tem de dimensões diferentes, né? Esse ano teve uma enchente, né? Então, se a cada vez
que Blumenau tivesse enchente, a UFSC botasse uma questão, ia ter quase todo ano, né? Uma vez a cada 2 anos. Mas é um destaque que pode aparecer, tá? Então, Blumenau é uma cidade que tem esse histórico de enchentes por causa do rio. Qual é o rio? Rio Itajaí-Açu. O que que é Açu? Grande, grande Itajaí. Beleza? Então, a região do Vale do Itajaí, vou botar aqui um destaque Blumenau. Lembra a Hering? Todo mundo conhece a marca Hering, né? Então, a gente vai ter aqui no Vale do Itajaí setor industrial, de uma forma geral. Qual indústria se destaca? Indústria têxtil, mas tem outros tipos de indústria também. Mas como a gente não tem como, cara, pegar esse caminhão de informação, a gente vai dando, né, certos destaques para cada uma das regiões, beleza? Gostaram da história da carona? Cara, pior que é verídica, eu não preciso criar histórias porque tem umas histórias que me acontecem assim que é só comigo, né? Tá, então importante, gente, depois, né? Tô falando aqui um monte de nome de município, eu não tô anotando todos, mas depois pega a gravaçãozinha da aula, dá uma olhadinha no Google Maps, esses municípios, porque vocês vão ver que às vezes tem algumas questões que falam um monte de nome de município. Olha só essa aqui, ó. Essa daqui ela vai trazer, vai falar aqui de Criciúma, Tubarão e Araranguá. Bom, você já sabe que fica no sul. Fala de Caçador, fala de Joaçaba, né? Fala de Lages, fala de Joinville, fala de Blumenau. Então, assim, vocês, né? Eu sei que a Júlia aí mora em Santa Catarina, mas não necessariamente a gente sabe todos os municípios, né? E não porque alguém mora sabe todos os municípios, tem um outro estado com uma realidade. Então é bom dar uma revisada, porque às vezes a UFSC ela vem nessas especificidades, beleza? Então, gente. Vamos ver. O número um identifica uma região geográfica intermediária cuja área é polarizada. O que que significa a palavra polarizada? Gera atração de pessoas, capitais, serviços. Polarização é a mesma coisa do que centralidade. Então, Florianópolis gera centralidade? Porra, pra caralho, né? Inclusive, essa centralidade gerada por Florianópolis, ela é evidenciada no trânsito que fica na volta de Florianópolis, insuportável, né? Às vezes a BR-101, né, ali na altura de Florianópolis fica intransitável, né? Então, muita polaridade, muita centralidade. Então, e aqui é a única metrópole catarinense, segundo o IBGE? Sim. Inclusive, se tu pegar questões mais antigas, talvez não apareça isso. Porque Florianópolis passa a ser considerada uma metrópole quando? Única metrópole desde 2018. Antes de 2018 que o IBGE passou a considerar Florianópolis uma metrópole. Beleza? Dois. A área identificada pelo número 2, que é a área do sul catarinense, composta pelas regiões geográficas imediatas de Criciúma, Tubarão e Araranguá. Correto também. Soura e Balneário Gaivota nessa região, também nessa região, beleza? Então, isso é importante. Gurizada, o município de Caçador se localiza na região geográfica intermediária de Chapecó, cuja polarização atinge uma vasta área no oeste catarinense. Será? Gurizada, o que que eu falei aqui pra vocês do meio oeste da 5? Uma das poucas coisas que eu falei pra vocês, né? Porque é uma região que não tem muitos destaques realmente, é que a região 5 é a região cujo principal município é Caçador. Só que, ao mesmo tempo, é na região 4 onde fica a Júlia, Chapecó, São Miguel do Oeste, tá? Aonde fica Concórdia, aonde fica Ceará, tá? Beleza? Então, a gente vai ter esses municípios aqui na região 4. Inclusive, Joaçaba, né? Fica nessa região também. Tem uma questão ali que vai falar de Joaçaba. Então, errado, não fica na mesma região que Chapecó. 8. Os municípios que compõem a região geográfica intermediária, assinalada com o número 3, integravam a antiga mesorregião serrana, né? Isso aqui. Então, sim, né? Então, a gente vai ver que 3 corresponde a serrana. 16. Ah, gurizada, eu não vou ficar somando os numerozinhos para vocês, tá? Vocês sabem que a UFSC é somatória, tá? Já deve ter feito alguma questão de somatória, depois vocês somam. Vamos só ver qual que tá certo e qual que tá errado. Os números 4 e 5 correspondem, respectivamente, à região intermediária de Joaçaba e à região de Lages. Gurizada, Lages está aqui na 3.
tá? Então na 4 tem Joaçaba? Tem, mas ali não, tá? Então Lages está na 3. Qual é o outro? São Joaquim tá na 3. Urupema, Urubici tá na 3, tá? Os municípios ali da Serra, tá bom? Vamos ver. Os números 6 e 7 correspondem respectivamente à região geográficas intermediárias cujas cidades polos são respectivamente. 6 é Joinville? Sim, Joinville está aqui e é a cidade mais populosa. Sim, Blumenau está aqui e é a cidade polo da região do Vale do Itajaí. Então, por mais que seja tentador a gente pensar que o Vale do Itajaí, a cidade polo é Itajaí, lembra que Itajaí é a cidade que fica na foz do rio Itajaí. E na foz do rio Itajaí está o porto de Itajaí. Uma foz de um rio é um bom sítio geográfico para a construção de um porto, mas não é a cidade mais importante. A cidade mais importante é justamente ali Blumenau, beleza? Então, é isso aí que a gente tem que ver. Então, justamente aqui, ó, Joinville e Blumenau. Querem ver a localização aqui? Só para a gente. Não quero novidades. Ó, Itajaí, tá? Na Itajaí tá a foz do rio Itajaí. Isso significa que se a gente seguir o rio Itajaí, a gente chega em Blumenau, beleza? Essa é a região. Daqui Joinville já é na região do norte catarinense, cidade mais populosa. Pertinho de Joinville, tá? Jaraguá do Sul, beleza? Cidade da VEG, importante. Daí aqui mais pro meio oeste, tá Caçador, beleza? Então Caçador, é a cidade ali do meio oeste, Polo Moveleiro. Daí já aqui no oeste, Joaçaba, Concórdia se destacam, Chapecó, lá na fronteira, né? São Miguel do Oeste, beleza? Então, e aqui, Serra Catarinense, Lages, Tassili Costa, Urubici, São Joaquim. Lages ficava no caminho dos tropeiros, né? Então, aquele caminho que faziam para levar o charque para a região sudeste. Daí o sul, tá aqui, ó, Criciúma, Tubarão, tem a cidade de Capivari de Baixo, que fica aqui na sequência de Tubarão, que é onde está a termoelétrica Jorge Lacerda, né? Então, todo esse polo de produção energética, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma termoelétrica, gurizada. Como é que eu sei? É que eu passo na BR-101 muitas vezes, porque eu gosto muito de ir para Santa Catarina. Então, tá aqui, ó. Então, termoelétrica que gera energia a partir do carvão mineral, porque lembra que apesar dessa região ter muito carvão, é um carvão ruim. E o carvão ruim não serve para siderurgia, então a gente utiliza como geração de energia, beleza? Então, tudo isso que eu queria mostrar para vocês. E aqui, né, temos o nosso grande amigo Jonas. Beleza. Então, gurizada, quando a gente está falando dessas questões, é importante, tipo, ter um olhar, assim, mais de, tipo, ver com calma, identificar os municípios, ver cada uma das realidades, né? Então, a gente tem tudo isso, né? Por isso que eu tô trabalhando com calma, eu falei que ia fazer uma aula plantão, porque também, no final, se tiverem dúvidas, a gente responde, a gente conversa, tá? E se tiverem alguma dúvida aqui durante a aula também, a gente conversa. Olha só, gente. Cara, pode parecer tosqueira o que eu vou explicar para vocês, mas é importante. Por quê? Porque releva um dos assuntos cobrados, né? Então, se a gente for voltar aqui, né? Ah, o que que parece, né? Relevo de Santa Catarina apareceu em 2024. Então, um dos. E eu sei que outros anos também, né? Eu não botei nesse esqueminha, mas eu sei que nos outros anos também apareceu a parte de relevo de Santa Catarina. Então, gurizada, vamos aqui entender que os pontos mais altos do estado estão em qual região? Estão na região serrana. Então, o Pico da Boa Vista e o Morro da Igreja, que estão acima de 1.800 metros, são os pontos mais altos de Santa Catarina. E olha só o que que eu quero colocar aqui para vocês, né? Olha que interessante. É um estado alto, tá? Como é que eu estou afirmando que é um estado alto? Como é que eu sei que esse é um estado alto? Porque pensa assim, o Brasil não é um país muito alto, né? A gente sabe disso.
Porque, por exemplo, o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, lá no estado do Amazonas, enquanto que que é 2.996 metros, e o ponto mais alto da América do Sul é Monte Aconcagua, 6.900. Então, a gente fica muitos mil metros para baixo, né? Em comparação com os nossos vizinhos. Então, como é que eu afirmo que Santa Catarina é um estado alto? Porque a maior parte, peguei a caneta errada, a maior parte das terras, a maior parte do território de Santa Catarina está entre 800 e 1.500 metros. Cara, isso é bastante. Então, olha aqui, 800 metros, cara. Se for pegar tudo aqui que extrapola os 800 metros, toda essa área aqui, já dá a maior parte, né? Da maior parte, né? Vou pegar tudo isso aqui. Então, por que que eu estou fazendo isso? Para chamar a atenção para vocês dessa altitude. Só que além dessa altitude, a gente tem que pensar sobre essa forma, né? Então, a forma da organização do Estado, né? A gente tem aqui uma região de uma planície costeira baixa. Daí depois tu tem uma subida, né? Uma subida íngreme. Depois o Estado ele vai diminuindo a altitude em direção a oeste. Então, se eu for fazer aqui um desenho tosco, depois a gente vai ver o desenho propriamente dito, que é a própria UFSC trouxe, né? Então, aqui está o Oceano Atlântico, tá? Oceano Atlântico. E daí tem um pouquinho de planície costeira, daí já começa a subir, né? Daí depois tem uma da Serra do Mar, depois sobe, e daí depois ele vai descendo lá para oeste, e daí aqui, né, lá no oeste vai reduzindo a altitude de uma forma suave. Tem aqui uma. Como é que a gente chama essa vertente mais abrupta do relevo? Ó, aqui já é a fronteira com a Argentina, que é a Santa Catarina, Argentina. Beleza? Essa vertente mais abrupta a gente chama frequentemente de escarpa, beleza? Então aqui tu tem uma planície, uma escarpa, isso aqui mais para o sul a gente vai ver que é até uma depressão, mas isso não aparece em todas as mapas, mas não importa. Daí aqui é um planaltão, que aqui tem muita declividade, daí chega nos pontos mais altos, que se for ver os pontos mais altos não estão lá no oeste, eles estão aqui mais perto do mar, tá? E daí depois vai reduzindo em direção ao oeste. Eu costumo falar, gente, que é importante pensar, né, sobre o relevo, e uma das formas de ajudar a gente a entender o relevo é pensar a América do Sul como uma gangorra. Já brincaram de gangorra? E se for alguém pesadão do outro lado da gangorra? Ah, professor, daí dá ruim, né? Porque daí a pessoa vai, com o seu peso, me jogar para cima. E se a América do Sul fosse uma gangorra, como que isso aconteceria? Qual é o lado mais pesado da América do Sul? A porção oeste? É pesado, né? Então afunda para dentro do magma. E isso vai gerar uma gangorra, porque daí afunda para esse lado e vai, pela isostasia, elevar dessa forma. Porque lá, se a gente fosse pensar, né, aqui tá muito pesado, então vai elevar o lado oposto. Faz sentido, algum sentido isso para vocês? Estou fazendo esses recursos didáticos para ajudar vocês a lembrarem desses processos, né? Então, o que eu acabei de falar, né, o que eu acabei de descrever é isostasia, que é esse processo de reequilíbrios de relevo, pelo fato de ter um lado mais pesado. Bora? Tá, vamos ver a questão. Ah, professor, aí ficou difícil, questão. Nada, não é para ser difícil essa questão. Se vocês não soubessem, ó, eu confio muito nos Zeniters, tá? Os meus alunos, que vocês não soubessem nada de Santa Catarina, eu acho que vocês iam ter condição de desenvolver alguma coisa. Então, vamos ver. Vamos pensar um pouquinho. Só que para fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse esquema aqui, que eu vou riscar muito em cima dele, copiar,
Eu vou jogar aqui, só para eu ir anotando algumas coisas que eu acho importante da gente lembrar. Então, uma aula de revisão, mas a gente vai explicar tudo o que precisa explicar. Peraí, deixa eu só. Como é que eu recorto isso aqui? Recortar. Cortar. Não. Eu queria só a imagenzinha. Ah, acho que aqui. Tá, fechou. Só o perfil. Vamos lá. Vamos ver a primeira alternativa, a gente vai ir e voltar, tá? Beleza? Para ficar bem mastigadinho para vocês. Os locais de recarga do aquífero Guarani no estado se encontram em áreas de planalto, tornando essas faixas suscetíveis ao risco de contaminação da água subterrânea. Ah, professor, como é que eu vou saber que são em área de planalto? Gurizada, vamos lembrar. Eu só vou ter aquíferos aonde? O aquífero é um grande reservatório de água subterrânea. E o aquífero, tu precisa de uma rocha porosa, porque o aquífero não é uma piscina debaixo d'água. É a água que fica presa dentro dos poros das rochas. Então, para eu ter aquíferos, eu preciso de rochas sedimentares. Beleza? Então, vamos ver aqui onde é que estão as rochas sedimentares. E, não ironicamente, a própria questão me diz. Ela está mostrando aqui, ó, onde é que estão as rochas sedimentares. Ela está mostrando aqui, ó. Aqui é sedimentares. Aqui também, ó, sedimentares, a mesma corzinha, tá escrito ali, ó, sedimentares. Então, eu pergunto para vocês, essa região aonde estão as rochas sedimentares é em cima dos planaltos? Sim. Porque o que que tem aqui que a gente consegue observar? Planalto, escarpa, que é a beira de um planalto, mais um planalto, mais um planalto, mais uma beira de um planalto, tá? Daí aqui uma planície. Mas os sedimentares estão em cima do planalto. Então eu consegui ver que os sedimentares, na verdade, não está em cima do planalto, tá embaixo, né? Então aqui o princípio é o mesmo, aquele que a gente já comentou quando falou de Rio Grande do Sul, né? Imagino que grande parte de vocês estão aqui assistiram a aula de geografia do Rio Grande do Sul. Olha só, que quando a gente tinha a antiga Gondwana, o que que acontecia? Bom, era a América do Sul junto com a África. Tinha um grande deserto no centro ali da Gondwana. Esse deserto, ele foi coberto quando começou o movimento divergente continental da separação da América do Sul e o continente africano. Essa falha tectônica, ela começou a abrir e a lava começou a cair em cima do deserto. Lembra disso? A lava caindo em cima do deserto. Então ficou uma camada de lava em cima de uma camada de areia. Uma camada de lava em cima de uma camada, deixa eu só pegar uma outra cor, de areia. Lembra disso? Só que a lava, ela vai se consolidar, vai resfriar e vai virar basalto. Areia vira arenito. Arenito é uma rocha porosa. Dentro dos poros do arenito se forma o aquífero Guarani. Boa? Fez sentido para vocês? Então, cara, um tá correta. Os locais de recarga do aquífero Guarani encontram-se em áreas de planalto, sim, tá? Sim, se encontram em áreas de planalto, sim. E é suscetível à contaminação da água subterrânea? Sim, porque daí se tu utilizar agrotóxico, se passou, usou agrotóxico, derramou alguma coisa ali, vem filtrar, vai chegar na... Tá? Beleza? Me diz que entendeu. Gurizada, dois, a depressão da zona carbonífera. Gurizada, aqui a gente tá vendo dois perfis, tá? É como se o primeiro perfil, ele fosse do centro pro leste pro oeste, do leste pro oeste. Então, ele pega daqui para cá. E o outro perfil, ele vai pegar daqui do sul pro sudeste, né?
Então ele vai pegar mais ou menos daqui para cá, tipo, mais ou menos aqui. São perfis um pouco diferentes. Mas vocês vão ver que tudo vai fazer sentido. A depressão da zona carbonífera, gente, não tem depressão absoluta no Brasil, então toda depressão é relativa. Então aqui, por um olhar muito local, cabe falar em depressão. Por mais que eu não tenha colocado aqui nessa classificação de unidades de relevo, chamando ela de depressão, é basicamente essa faixa aqui, ó. Por quê? Tem um planalto mais alto aqui no 2, um planalto mais alto aqui no 4, e essa 3, que aqui é um planalto muito antigo, paleozoico, aqui ele vai reduzindo a altitude. Daí, quando ele fica nesse trecho entre esses dois planaltos, aqui ficou mais baixo, tá? Professor, pergunta do chat. Pode ter planalto independente de ser uma área de bacia sedimentar ou de escudo cristalino? Pode, pode, pode. Porque a bacia sedimentar e estudo cristalino está falando da origem geológica da região. Então é independente. Olha só. Então vamos interpretar a questão. A depressão da zona carbonífera é limitada a oeste pela Serra Geral e a leste por elevações de embasamento cristalino. E é o local, tá? E é o local onde a atividade mineradora provocou contaminação sobre os solos e rios. Então, gente, gera bastante contaminação? Sim, tá? Então a gente vai ver que sim, a atividade carbonífera gera bastante contaminação. Ela tem a Serra Geral a oeste, é só tu olhar na imagem. Tem a Serra Geral aqui. E daí eu pergunto para vocês, qual que é a estrutura mineral da Serra Geral? Que é essa partezinha que está aqui de amarelo? Bom, se a de baixo é sedimentar, a gente vai lembrar o que caiu em cima da areia do deserto, que formou o arenito? O basalto. Então, ali é sedimentar e aqui em cima vai ser basalto. Basalto é uma rocha magmática extrusiva, tá? Olha só o que eu acabei de ver, tá escrito basalto aqui, ó. Confirmando. E a gente vai ver que qual rocha faltou? Essa rocha que está numa cor meio laranjinha, está escrito aqui, ó, rochas cristalinas. Então, que a gente tem que pensar? Essa rocha aqui, ela vai ser cristalinas, beleza? O que é uma rocha cristalina? É uma rocha muito antiga, formada lá no pré-cambriano. Então, a rocha cristalina vai ser uma rocha antiga, porém muito desgastada, formada no pré-cambriano. Então, ela vai ser bastante desgastada pela intensa ação erosiva ligada ao clima e ela acaba sendo muitas vezes mais resistente e ela vai ser como se fosse uma continuidade do quê? Uma continuidade da Serra do Mar. Então, gente, vamos tentar localizar tudo isso que a gente está falando. Bom, o Planalto Arenito Basáltico vai ser o nosso 4, né? Então a gente vai ver que no debaixo, digamos, do Planalto Arenito Basáltico, a gente vai ter solos férteis por causa do basalto. Que mais? Qual outra característica? Aquífero Guarani, aquífero Guarani. E a gente vai ter também maiores altitudes. E a gente vai ver que esse planalto arenito basáltico, ele vai ser o planalto que ele vai decair em direção ao oeste, né? Lembra da Rosa dos Ventos? Então ele vai ser mais alto aqui nessa região, que é a região que a gente viu que tem as maiores altitudes, e ele decai para o oeste. No oeste não é tão alto. Decai para o oeste. Peraí que eu sei que eu estou explicando a dois, mas eu vou continuar. A depressão da zona carbonífera é limitada a oeste pela Serra Geral, sim, e a leste por elevações cristalinas, e é o local onde a atividade mineradora provocou contaminação de solos e rios. Sim, gente, a gente tem bastante poluição nessa região por conta da atividade mineradora, que ela é muito poluente. A URGS, inclusive, já cobrou isso, né? Os impactos ambientais da extração mineral, né? Então, a extração tem poluição, a queima tem poluição, tem poluição em todas as etapas. Então, a 2 também é correta. Pergunta, tu consegue explicar de novo a um? Sim, olha só. Quais são os locais onde tem o aquífero Guarani, tá?
E daí eu quero lembrar, vamos ver com esse mapa aqui. Por que que o aquífero Guarani está aqui no 4? Porque essa região 4 que pega toda essa faixa aqui, deixa eu botar uma corzinha nela. Essa região 4 é a região aonde, o que que aconteceu aqui? Essa região 4 é a região onde tinha um antigo deserto, que na separação lá da Gondwana foi coberta por lava. Então, a lava virou basalto, só que o basalto ficou só na parte de cima. Debaixo do basalto tinha o quê? Tinha arenito. E aonde que consegue se formar um aquífero? Dentro de rochas porosas. O que que são rochas porosas? Rochas porosas são rochas sedimentares, como por exemplo arenito. E isso a gente pode ver nessa parte aqui, ó. A rocha sedimentar está por baixo. Aonde que está o aquífero? Está dentro dos sedimentos, dentro dos poros do sedimento, tá? Então aqui, ó, tá a água, cheio de água aqui dentro. Tá vendo a aguinha? Dentro dos poros do arenito. Dentro dos poros do arenito que se formou aqui, tá? É isso. Vamos ver. Eu sei que isso. Depois você pode relembrar nesse mapa que era bacia sedimentar. Tá, eu vou. No finalzinho eu tenho ali um mapinha. Eu vou depois retomar isso. Gurizada, a 4, para mim, é de longe a alternativa mais difícil. O Planalto de Mafra e o Alto Vale do Rio Itajaú-Açu constituem áreas de relevos dissecados. O que que são relevos dissecados? São relevos que, por conta de uma grande erosão, ficaram muito baixos. Então, vamos botar aqui uma erosão intensa, cujos fundos de vales apresentam a menor altitude média entre todas as unidades de relevo do estado de Santa Catarina. Só que aqui já tem uma incoerência, tá? Porque, cara, qual vai ser a região mais baixa? A região mais baixa vai ser a região 1, né? Porque é a região que é de planície, planície litorânea. Então aqui, ó, vão estar as menores altitudes. E isso a gente pode pensar, né? Porque só faz sentido, né, a gente pensar, né? Porque essa região aqui, ó, se tu for ver nesse, onde é que estão as menores altitudes? Na planície costeira, tá? Porque a planície costeira ela seria, digamos, mais recente, tá? Então, uma bacia sedimentar mais recente. Pensa que essa área de planície costeira, ela não existia quando existia a Gondwana, ela se formou depois, com a acumulação de sedimentos e tal. Então, é basicamente isso. Então, um planalto não vai ser mais baixo que uma planície costeira, que conforme esse próprio desenho aqui, tá no nível do mar, beleza? Então, ela tá errada. Então, gente, essa daqui, essa 4 é mais difícil. Mafra fica mais no norte do estado de Santa Catarina. Rio Itajaí-Açu também fica um pouco pendendo para o norte, né? Itajaí-Açu é essa região aqui 7, né? A região do Rio Itajaí-Açu. Mas o que que a gente pode lembrar? A gente pode associar que a planície costeira vai ser a mais baixa. Então, quando fala em menor altitude média, teria que ser menor do que a planície costeira. E não é o caso. Um planalto não vai ser menor que uma planície. Isso não tem como acontecer em lugares próximos geograficamente, tá? Beleza? Então, são princípios de geomorfologia que nos ajudam. A partir da escarpa da Serra Geral, as altitudes médias aumentam progressivamente em direção oeste, atingindo seu máximo próximo à divisa com o Rio Grande do Sul e a fronteira com a Argentina. Olha o desenho que eu fiz, tá? Eu fiz esse desenho aqui, em que basicamente isso daqui, ó, a vertente mais abrupta é o que a gente chama de escarpa. Então, a parte mais declivosa. O que que ele falou? Que aumenta a altitude. Então, o que ele acabou de descrever é que tem a escarpa e depois vai ficando cada vez mais alto até chegar lá na fronteira com a Argentina. Ó, é isso que acontece? Não é isso que acontece. E isso tu não precisava ser um gênio, né? Era só tu ver aqui na imagem, que tu vai ver que ela começa a reduzir, tá? Então, é bem o contrário, decai para o oeste. Que a gente anotou ali é que decai para o oeste, não que aumenta para o oeste. Tá aqui na nossa anotação, tá?
Uma coisa importante para a gente ir anotando, para a gente completando aqui esse mapinha, o Planalto Paleozoico vai ser aonde eu tenho o quê? Aonde eu tenho rochas sedimentares. Gurizada, então, que esse Planalto Paleozoico, aqui nesse mapa, ele está sendo chamado de Planalto de Lajes e Canoinhas, rochas sedimentares, tá? Não tem problema, ele é paleozoico. Gurizada, o que que se formou lá no Paleozoico? Se formou carvão. Então, por exemplo, onde é que eu posso encontrar registros fósseis de dinossauros? Nessa região onde tem as rochas sedimentares. Aonde que eu posso encontrar combustíveis fósseis? Em rochas sedimentares. Então, só em rochas sedimentares. Então, a gente vai ver que aqui, ó, aonde tu tem o afloramento das rochas sedimentares, é a região aonde mais ao sul, né, vai ser carvão mineral. Vai ter carvão mineral. Mas não é em todo o trecho do 3, na porção mais ao sul do 3, beleza? Enquanto que a Serra do Mar, né? A gente está aqui conversando sobre cada uma deles, vai ter uma formação mais cristalina, beleza? Formação mais de rocha cristalina. Ela é resistente, mas ela está sendo erodida há muito tempo, porque essa rocha, na verdade, ela é muito antiga. Ela é lá da época onde existia ainda a Gondwana, tá? Então, bastante erodida. E por ela ser muito erodida, ela acaba sendo mais baixa do que o nosso Planalto 4, porque o Planalto 4 é mais recente, porque o Planalto 4 foi esse aqui que foi coberto de lava, e essa lava caiu lá na fragmentação da Gondwana. Então, é tudo isso aqui que a gente está tentando tornar um pouco mais simples, beleza? Ah, as planícies costeiras correspondem a relevos com a predominância de cobertura sedimentar formada na era pré-cambriana. Já tem a 16, ela tá errada, e não é difícil, tá? A gente vê isso. Mas o que eu quero lembrar vocês aqui, ó? Tá errado. E por mais que tenha esses sedimentos marinhos, vamos lembrar a linha do tempo, tá? O que que acontece? Quando todos os continentes estavam juntos, né? A gente teve lá, a Terra tem 4,6 bilhões de anos, tá? Os primeiros quatro foi o que a gente chamou de pré-cambriano, então tudo que é mais antigo. Daí depois a gente dividiu ali em os outros 600 milhões de anos em Paleozoico, onde se formou carvão, Mesozoico, onde se formou petróleo, e Cenozoico, o mais recente de todos. No Paleozoico, eu tinha todos os continentes juntos, formando a Pangeia. No Mesozoico, a Pangeia se dividiu em dois, em Laurásia e Gondwana. Só que no finalzinho do Mesozoico, a Gondwana se separou. A Gondwana é justamente essa aqui que eu coloquei para vocês. Gondwana, beleza? A Gondwana se separou, né? Então teve a separação da América do Sul e da África. Então, o que que eu quero que vocês entendam? Que essa partezinha aqui de Santa Catarina, deixa eu tentar tornar, deixa eu duplicar esse slide que eu vou mostrar um negócio para vocês. Duplicar, copiar a página. Peraí, eu vou apagar um negócio aqui e duplicar. Tá, olha só. O que que eu quero que vocês entendam? Que quando a Santa Catarina e Rio Grande do Sul estavam lá colado com a África, essa partezinha aqui não existia, ó. Não tinha nada disso. Então toda essa região aqui que se formou depois, pensa que aqui, ó, toda essa parte aonde eu vou botar pontinhos vermelhos, tá? Ela estava colada lá com a Namíbia. Essa parte ela estava colada lá com a África, tá? Só que o que que aconteceu depois? Bom, depois que se separou, o processo de sedimentação, os rios foram trazendo sedimentos e foi formando esse restante. Esse restante aqui, ó,
Não existia, se formou depois. Então são sedimentos mais recentes. Do pré-cambriano, gente, isso aqui são sedimentos do Cenozoico, porque é depois da fragmentação da Gondwana. Então, é por isso que ela está errada, beleza? Então, a gente pegar na linha do tempo, a gente vai ver que essa região de planície costeira, esses sedimentos marinhos, eles vão ser necessariamente sedimentos mais recentes. E daí a última, a porção catarinense da Serra do Mar, se localiza no nordeste do estado, possuindo suas vertentes voltadas para leste e oeste, sendo a leste a de maior declividade. Então, sim, a frente mais abrupta, então a Serra do Mar, é essa dois aqui. Tem no Nordeste de Santa Catarina? Sim, as maiores altitudes estão aqui. Qual que é mais abrupta? Essa frente voltada para o leste, tá? Onde tem escarpa. Como é que eu posso ver isso? É só tu ver aqui, ó. Onde é que tá a escarpa da Serra do Mar? A escarpa significa justamente uma vertente abrupta. Qual que é mais abrupta? A voltada para o leste, tá? Se tem no Nordeste de Santa Catarina, a gente pode observar naquele outro mapa e confirmar isso. Então, gente, eu sei que às vezes já a morfologia, relevo dá um cansaço, né? Mas é a questão da gente lembrar desses princípios, que são importantes, beleza? O senhor depois pode relembrar nesse mapa o que era bacia sedimentar, o que era escudo cristalino. Eu tenho um mapa que ele é específico disso. Então, olha só, aqui o mapa da geologia. Toda esta parte aqui, ó, é bacia sedimentar, tá? Essa parte cinza é bacia sedimentar e essa parte cinza é bacia sedimentar. Mas foi uma bacia sedimentar que ela foi coberta por lava. Aqui, né? Só que embaixo dessa lava, o que que ainda tem na estrutura? Os sedimentos do arenito do antigo deserto de Botucatu. E aqui, as estruturas cristalinas, gente, do pré-cambriano, isso aqui é escudo cristalino, tá? Então, essa partezinha de azul é escudo cristalino. E já essa outra partezinha é uma bacia sedimentar. Mas é uma bacia sedimentar de quando? Muito mais recente, é uma bacia sedimentar do Cenozoico. Enquanto que essa daqui, é uma bacia sedimentar do Paleozoico. Então, elas são bacias sedimentares de tempos diferentes, mas as duas são bacias sedimentares. Beleza? Então, só para a gente poder colocar ali as coisas. Jada, sei que já a morfologia dá uma canseira, mas eu já estou encerrando aqui. Só queria comentar um pouquinho para vocês aqui sobre hidrografia, gente. Se a gente for ver, né, os principais rios, né, o principal rio da região é o Rio Uruguai, a bacia hidrográfica do Rio Uruguai, que ele é um rio mais declivoso, portanto tem a maior parte das hidrelétricas, não tem muitas grandes hidrelétricas, inclusive Santa Catarina depende de uma produção hidrelétrica do estado do Paraná, né, da usina de Itaipu, tá? Mas a bacia do Uruguai tem ali hidrelétrica de Itá e hidrelétrica de Machadinho, a de Itá é a maior de Santa Catarina, né? Fica na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então atende os dois estados. E ela faz parte, né? A gente sabe que o Rio Uruguai, ele não termina aqui, né? Ele continua fazendo aqui Rio Grande do Sul e Argentina, depois ele faz Uruguai e Argentina, depois ele deságua lá entre Uruguai e Argentina, entre Montevidéu e Buenos Aires. Só que aqui, a bacia do Iguaçu, que pega um pequeno pedacinho desse estado, que tem o Rio Canoinhas aqui, que depois deságua lá no Rio do Iguaçu, e daí a gente conhece a Foz do Iguaçu, que é onde o Rio Iguaçu deságua no Rio Paraná. E se ele deságua no Rio Paraná, significa que depois ele vai se juntar com o Rio Uruguai. Então, isso daqui que eu estou apresentando como duas bacias separadas, na verdade são a mesma bacia platina. Só que no estado de Santa Catarina elas estão separadas. Só que internacionalmente elas acabam, no conceito de bacia hidrográfica, elas acabam sendo a mesma bacia. E essas bacias do Sudeste são rios menos extensos, né? Então aqui a gente vai ter, né, ah, Rio Cubatão do Norte, Rio Itajaí-Açu é de longe um dos mais importantes para as provas por causa das enchentes e por causa de passar aqui por Blumenau, por Itajaí, municípios industriais importantes. Cubatão do Sul, Rio Tubarão, são rios aqui. Aqui o Rio Tubarão, em especial, é um rio poluído pela atividade de mineração da região do sul de Santa Catarina. Beleza? Então, só para a gente dar uma olhada, os rios da Bacia do Sudeste não é uma bacia hidrográfica, são várias pequenas bacias hidrográficas de pequena extensão, porque onde é que estão as maiores altitudes? As maiores altitudes estão nessa faixa.
Então, ou o rio ele deságua para cá, tá? E deságua mais pertinho do Oceano Atlântico, ou ele deságua para cá, tá? Para cá. Só que esses que estão indo para oeste, eles também vão chegar no Oceano Atlântico, eles só vão dar uma volta maior, tá? No fim, eles vão desaguar no Oceano Atlântico também, mas aqui nessa perspectiva eles estão indo para oeste. E de vegetação, gente, a gente tem a partir de Santa Catarina manguezal, restinga e dunas. Então tem manguezal, inclusive em Florianópolis, tá? Tem toda essa região de Mata Atlântica associada com a Serra do Mar. O estado de Santa Catarina tem grande parte, né, ali de mata de araucárias, que está sendo muito devastada, né? Que é um dos biomas que mais corre risco dentro do Brasil. E tem aqui uma vegetação que seria uma mata atlântica, que quando começa a reduzir a altitude, seria tipo uma mata atlântica, mas é uma mata atlântica já mais moldada ao clima subtropical e tal. Então se chama floresta decidual ou semidecidual, né? O que a gente chama de ombrófila mista, onde tem uma parcela das árvores que são ah, uma parcela das árvores que são perdem as folhas, né, que são as deciduais, e uma parcela não perde. Então já é tipo uma variação da Mata Atlântica, assim como a Mata de Araucária seria uma variação da Mata Atlântica. Só para fechar de amarelinho, né, uma região de campos, que a gente chama de campos de cima da serra, ali a região de Lages, né, onde tinha as vacarias, né, onde passavam os tropeiros, tem ali uma boa parte de campos, beleza? Campos de cima da serra. Só para a gente dar uma olhadinha na vegetação. E daí eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida que vocês querem esclarecer, algo que faltou para entender, que vocês querem ver para ainda para Santa Catarina, porque eu falei, né, vai ser uma aula, mas a gente pode fazer um plantão também do final da guerra que tu botou no começo. Quer que eu volte do começo? Ó, que eu comecei falando é que eu fiz um estudo aqui da geografia da UFSC, tá? Sobre os assuntos mais importantes, tá? Então, uma das questões que a gente pode constatar é que a geopolítica ela tem um certo apelo, né? Então, a geopolítica ela é importante, atualidades é importante. Então, quais tópicos de atualidades a gente tem para trazer? E eu botei ali a guerra comercial com os Estados Unidos, né? Questão do protecionismo. O fim da guerra da Síria. O que que aconteceu? A guerra da Síria, ela começou lá na Primavera Árabe, que foi um conjunto de uma onda de manifestações que se propagou pelo mundo árabe, buscando a derrubada de regimes ditatoriais. E a gente tinha lá na Síria um cara chamado Bashar al-Assad, que era filho do antigo presidente Hafez al-Assad, que tinha um governo corrupto, tinha um governo autocrático, né, autoritário e tal, e teve uma onda de manifestações lá na Síria para tentar derrubar eles, e eles desceram a lenha. Só que daí esse pessoal começou a se organizar cada vez mais. Esses grupos de libertação, né, o Free Syrian Army, os grupos que lutaram contra o governo começaram a se organizar, resistiram, né, pensa de 2012 até, né, por mais de 10 anos, tá? Resistiram ali 12, 13 anos e conseguiram, depois de 12 anos de conflito, derrubar o governo. Qual que é a atual situação? Governo interino e uma certa transição para a democracia. Então a gente está vendo que não sabemos se vai dar certo. O atual presidente interino da Síria já fez parte da Al-Qaeda, né? Então tem uma certa oposição aos Estados Unidos ali, mas ele foi para os Estados Unidos, então. Mas o que a gente tem que saber? É um processo de uma democracia tentando se consolidar, não sabemos se vai se efetivar, mas é esse contexto, né, da derrubada do governo al-Assad. Que eu falei que ele foi da Al-Qaeda, né, e que isso poderia representar uma oposição aos Estados Unidos, mas o regime al-Assad, ele era alinhado com a Rússia e com o Irã. Então, por mais que o cara, sabe, inimigos dos meus inimigos são meus amigos, né? Então, por um lado, poderíamos pensar numa posição dos Estados Unidos, por outro, a gente pode ver até uma aproximação da Síria com os Estados Unidos. Então, tá um cenário ainda se construindo, não dá para afirmar muita coisa, tá? Mas acabou essa guerra que começou há mais de 10 anos atrás, lá com a onda de manifestações da Primavera Árabe, beleza? Então, só para a gente lembrar, né, que esses assuntos podem ser cobrados. Beleza, rapaziada?
Mais alguma dúvida? Se não tiverem dúvidas, encerramos. Agradeço aí a atenção de vocês, tá? Espero ter esclarecido. Eu sei que é bastante coisa, mas a gente faz o que pode. Um beijão, valeu.